Fala alunos, tudo bem? Como é bom encontrar vocês aqui novamente. Nós podemos continuar a nossa aula aí. Nós estamos ministrando sobre depressão. Hoje é a nossa última aula, certo? Dessa matéria aqui. Nós vamos falar sobre como reagir à depressão, certo? Então a primeira coisa que a gente precisa ter em mente, nós que estamos aconselhando, orientando alguém, é que nós precisamos atacar a depressão de frente. E para isso, a gente precisa buscar a maneira correta para que a pessoa que nós estamos aconselhando e orientando, ela seja curada, já que nós estamos lidando com um transtorno psicológico, tá certo? E como transtorno psicológico, é bom que a gente saiba o seguinte, eu vou ler uma definição aqui para vocês. O objetivo do transtorno psicológico é sabotar os nossos propósitos de vida através de formas inadequadas de interpretar os eventos da nossa vida. Portanto, o transtorno psicológico não é desencadeado pelas situações, mas pelas interpretações que fazemos, certo? Então, uma das coisas que a depressão faz nas pessoas é levá-las a interpretar as circunstâncias, os fatos da vida e a própria vida de maneira inadequada, certo? Então, nós precisamos atacar de frente essa tipo de doença no sentido de orientarmos as pessoas para o caminho da cura, certo? Então, isso é importante nós sabemos. Outra coisa que é interessante também nós sabemos é que os nossos comportamentos, eles refletem os nossos pensamentos. E os nossos pensamentos é que estabelece o nosso diálogo interior, certo? E esse diálogo interior nosso, ele pode ser saudável ou ele pode ser disfuncional. Quando ele é disfuncional, é justamente quando a pessoa está doente, ela está no estado de depressão, ela não está com o diálogo interno dela saudável, ela está com o diálogo dela interno disfuncional, certo? Daí vem a importância para nós, enquanto orientadores espirituais, certo? A gente disse aqui, temos as 3 áreas, né, que trabalham para a cura da depressão, a psicológica, né, a medicamentosa e também a espiritual. Cada uma delas, se cada um souber o seu lugar e desempenhar a sua função, aquela pessoa terá uma grande probabilidade de sucesso, de cura, certo? Pensando que nós estamos investindo na vida da outra pessoa, estamos tentando ser relevante na vida de alguém, de alguma pessoa, por isso nós estamos aqui aprendendo, estamos aqui dialogando e conhecendo um pouco mais. Então, quais são as orientações bíblicas que nós podemos dar como passo para que essa pessoa ela seja cuidada, ela seja tratada? É claro que em cada circunstância, em cada pessoa, em cada momento, as situações poderão ser diferentes, mas nós temos aqui ensinamentos da palavra que pode orientar nesse processo de cura dessa pessoa que veio até a nós, tá bom? Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é usar a palavra de Deus como recurso e como instrumento para corrigir esses pensamentos dessa pessoa. A primeira coisa que ela precisa fazer é eliminar hábitos, deixar hábitos ruins da vida, hábitos de pensar coisas ruins, de ver coisas ruins, né? De pensar sobre si de maneira negativa e também somente o ruim, certo? Então ela precisa aprender a eliminar hábitos. Colossenses capítulo 3, e a gente leu já Filipenses 4 e 8, que Paulo fala lá, que devemos colocar na nossa mente. Colossenses 3, 1 e 2, Paulo vai dizer assim, ó, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Nós devemos procurar as coisas que são do alto. Mantenha um pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Eu tenho certeza para você que se você levar essa pessoa a focar os seus pensamentos naquilo que Deus tem, no propósito de Deus para a vida dela, aquilo será um grande passo para que aquela pessoa se recupere, né? Depois nós precisamos orientar essa pessoa, direcioná-la a corrigir as distorções do pensamento através dos pensamentos adequados, certo? Ela precisa corrigir essas distorções e começar a pensar adequadamente. Por quê? Porque Jeremias capítulo 17, versículo 9 vai dizer que o coração do homem é enganoso mais do que todas as coisas, perverso. Olha só o que ele diz.
Então a gente nem sempre pode ir pelo nosso coração, né? Nós temos que ir pela palavra de Deus. Então orienta essa pessoa a ir pela palavra de Deus, mesmo que as circunstâncias digam ao contrário, que ela não enxergue aquilo ali, mas que ela se volte para as promessas da palavra de Deus. Você precisa ajudar essa pessoa a encontrar este caminho, certo? Da palavra de Deus. Depois, nós precisamos levar a pessoa também a questionar esses pensamentos inadequados que ela tem, né? Ela deve se perguntar, é verdade o que eu estou pensando? É benéfico este pensamento para o meu bem-estar físico? Essas questões também devem fazer parte, né, da vida dessa pessoa e dos questionamentos das pessoas e dos passos para ela ser curada, né? Efésios capítulo 1, versículo 5, vai dizer assim para nós, ó: as bênçãos espirituais em Cristo. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Olha que coisa interessante. Deus nos colocou na posição de filhos. E nós devemos levar essa pessoa a se enxergar também como filho. E Deus não é aquele pai mau, né? Aquele pai que não nos ouve, que não nos vê. Deus é um pai misericordioso, um pai bondoso. E nós precisamos levar essa pessoa a caminhar por essa perspectiva da palavra de Deus, né? Depois, no mesmo capítulo, versículo de número 12, Paulo vai dizer assim, ó: depois que ele fala tudo nele, fomos também escolhidos, né? Tendo sido predestinado conforme o plano daquele que faz todas as coisas. Aí no versículo 12 ele diz assim: a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Olha só que coisa linda, a posição e o privilégio que nós adquirimos diante de Deus em Cristo Jesus. É necessário que você oriente essa pessoa, corrija os pensamentos dela inadequados, de que a vida não vale nada, de que não tem mais sentido a vida, de que eu não tem sentido para viver. Orienta essa pessoa, diga para ela que ela foi criada, diz aqui o texto para nós, tudo isso que Jesus fez, né, que Deus fez em Cristo Jesus por nós, ele diz aqui, ó, que é para que sejamos para louvor da sua glória. Olha que coisa linda que nós podemos ministrar sobre a vida desta pessoa. Depois, o que mais que nós temos que fazer? Nós precisamos nos fortalecer na palavra de Deus e também levar essa pessoa que está sendo orientada por nós, no caso se for aconselhado, levar essa pessoa a se fortalecer com a palavra de Deus. Salmo 50, versículo 15, o texto vai dizer para nós aí, o salmista falando, ele diz: clame a mim no dia da angústia, eu o livrarei e você me honrará. Então ele diz, é como se Deus estivesse dizendo, como ele disse para Elias: levanta e come e continua, tenha ânimo, porque essa angústia vai passar, siga em frente, segue a vida, vai vivendo, que isso vai passar, é uma fase, né? Nós devemos orientar essa pessoa também nesse sentido. E por último, oriente essa pessoa a não se entregar à depressão, não se entregue à depressão. Oriente, ensine ela, ajude ela a dar os primeiros passos, a se entregar somente a Deus. Não se entregue à depressão, se entregue a Deus e você encontrará refúgio e abrigo e libertação nele. O nosso maior referencial que nós temos é Jesus. E o que Jesus fez quando estava no deserto, quando ele foi tentado pelo diabo? Ele não ficou dialogando com o diabo. A Bíblia diz para nós que Jesus se utilizou da palavra de Deus. E o que aconteceu? Aconteceu aqui, o diabo foi-se embora. O texto de Tiago 4:7 diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Para encerrar aqui, Salmos de número 27, versículo 14, o texto vai dizer para nós: espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Então, existe uma maneira de vencer a depressão? Existe. Esses são os passos que você precisa orientar o seu aconselhando a dar. Se você se encontra nessa situação, ou se você precisa orientar alguém, busque discernimento, volte-se à palavra de Deus e cumpra o seu papel de ser relevante na vida de outra pessoa, tá bom?
Que Deus te abençoe em nome de Jesus e que você volte nessa sala de aula para estudar juntamente conosco sobre outros assuntos, tá bom? Tchau, um abraço.